Glória a Deus, boa noite, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Glória a Deus. Porque Ele vive, temor não há. O que a gente tem falado tanto de medo, né? Nesse tempo aí de pandemia. Boa noite para todos, a paz do Senhor. É bom estar com vocês mais uma vez aqui. Daqui a pouco o nosso presbítero Jorge vai estar entrando aqui. Ele já entrou, né? Ele vai ser chamado aqui daqui a pouquinho, tá? E porque ele vive, temor não há. Essa é a nossa garantia, a nossa segurança. Eu tenho falado muito, né? E falei sobre medo. O medo é um componente que a gente tem, faz parte da nossa característica, que nos protege, né? Medo do fogo, medo do abismo, que é para você não sofrer nenhum acidente. Não. Então é um dispositivo de segurança que nós temos, é o medo. Mas quando o medo extrapola o bom senso, ele vira um componente contra a fé. A fé é a certeza das coisas que a gente não vê. Se a gente tem medo, a gente cria na gente a certeza, é um medo, é a certeza de uma coisa ruim que vai acontecer. A fé é a certeza de uma coisa boa, agradável que vai acontecer. E o medo é a certeza, é a antecipação de coisas que não existem ainda, né? Então, o medo contrapõe a fé. Esse medo excessivo, ok? Esse medo irracional, esse medo que paralisa, esse não presta para nada. É desse medo que a gente fala, né? Quando nós estamos vivendo esse tempo, então eu tenho visto muitas pessoas com medo assim excessivo. Então, o que acontece é que a pessoa acaba ficando doente de uma outra situação. Não pega o coronavírus, mas acaba contraindo uma doença espiritual, emocional, porque ela está combalindo a própria fé. Olha que interessante, né? Então, é o que a gente tem dito nas nossas lives, né? A gente tem que controlar o medo. O medo é bom, mas o medo excessivo destrói. O medo excessivo, ele faz com que você não consiga raciocinar, né? E o nosso Deus, ele é um Deus que quer que a gente pense, que raciocine, que medite, né? Amém? Boa noite a todos aí que estão chegando. Lucas entrou, Matilde, boa noite. Boa noite a todos aí, paz do Senhor. A gente queria agradecer a Editora Cristã Evangélica, que nos autorizou a fazer essa live, nos autorizou também a fazer as 15 lições, já temos 15 lições no Insta, Casa de Oração Play. Então, se você acessar o YouTube, se você acessar o YouTube e coloca lá na pesquisa Casa de Oração Play, você vai ter acesso às 15 lições. Já temos 15 lições gravadas lá. Já estamos chegando no final. Nós temos depois só mais 2 lições. A lição 16, o líder e o avivamento. E a lição 17, o líder e a reforma. São as 2 últimas lições que nós vamos estar falando e conversando. Elas já estão gravadas, inclusive. A partir da próxima semana elas já vão ser. Foi o nosso amado irmão, o teólogo Ricardo aí, que acabou de entrar também, que gravou essas 2 aulas, muito bem feitas, com muito capricho, e logo essa semana já vão estar lá no YouTube, no Casa de Oração Play, para vocês. Então, obrigado aí à Editora Cristã Evangélica por ter nos autorizado. Depois nós vamos entrar em contato com eles, porque nós vamos provavelmente prosseguir com as gravações das aulas no YouTube. A gente não vai ter mais as lives, porque nós vamos ter as aulas presenciais. Então nós não vamos ter as lives, mas nós vamos ter as gravações que vão estar disponibilizadas de cada aula. Então nós vamos estar também
conversando com a editora para poder fazer esse projeto aí, provavelmente já no segundo semestre. Amém? A gente vai falar sobre, hoje é a lição número 15, o líder e a reavaliação. Eu acho que é uma lição muito importante, não só para o líder, mas para toda pessoa, né? Porque nós somos pessoas que nós projetamos coisas para frente, né? Nós idealizamos coisas para frente, nós temos projetos na nossa vida. Então você tem um projeto e se você é uma pessoa organizada, você sabe que você tem que fazer uma coisa primeiro, depois a outra coisa. São fases de um projeto, né? E durante esse trajeto você tem de repente que dar uma parada e reavaliar, não é? Você tem que reavaliar a sua vida, o seu projeto, como é que você está indo com o seu projeto, se ele está prosperando, se ele está alcançando os objetivos, né? Você pode fazer isso com a sua vida, você pode fazer isso com a sua vida ministerial, né? Você pode fazer isso com a sua vida secular, familiar, o teu projeto de vida profissional. Um certo momento você vai ter que dar uma paradinha e fazer uma avaliação, que ponto você atingiu, aonde você pretendia chegar, se vale a pena investir alguma coisa para que você chegue mais rápido em algum ponto que você queira, né? E assim vai sucessivamente até que você consiga no final um projeto, o projeto maior, o projeto inteiro, né? E nesse ponto aqui do estudo, é isso que Neemias vai fazer, né? Neemias vai fazer. Ele começa lá no capítulo 7 de Neemias. Capítulo 7 de Neemias. Ele diz lá: sucedeu que depois que o muro foi edificado e colocadas as suas portas, foram estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. E eu nomeei Hanani, meu irmão, e a Hananias, maioral da fortaleza, em Jerusalém, porque ele era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. Então, nesse ponto, a Dona Irene já entrou? Dona Irene! Eu vou ter que parar aqui e fazer um intervalo para mandar um abraço, um beijo para a Dona Irene, aniversariante do dia, mãe da nossa amiga Cláudia Gomieri e sogra do Sidão, né? O Sidão é nervoso daquele jeito, mas não é por causa da sogra não, viu gente? É natural dele mesmo, porque a sogra é uma bênção, é uma mulher de Deus de primeira linha. Eu conheço a Dona Irene há muitos anos, ela me conheceu, eu era um rapaz jovem, né? E desde lá, ela tem me acompanhado, por onde quer que eu vá, ela me acompanha, né? Criamos assim um amor, né? Quase de filho para mãe, né? Então, Dona Irene, Deus abençoe a sua vida, que a senhora realmente possa experimentar mais de Deus na sua vida, que a senhora possa estar crescendo espiritualmente, que a senhora possa estar crescendo e tendo saúde, e tendo prosperidade, e tendo longanimidade, que os seus dias sejam longos na terra, viu? Porque a senhora merece, porque a senhora é uma mulher que honra, né, ao Senhor, e nós amamos muito a senhora, viu? Então, parabéns, Deus abençoe a sua vida, tá bom? Tem alguém mais fazendo aniversário aí? Hoje a gente comemora também, ou não? Amém? Chamar o nosso presbítero Jorge, ele pedir para participar e a gente já vai acrescentar, para a gente começar a bater um papo gostoso aqui sobre a aula, que é muito interessante essa aula aqui. Amém? No final, a Dona Irene vai mandar um pedaço de bolo para cada um. O presbítero Jorge está por aí? Deixa eu ver.
Boa noite, paz do Senhor, tudo bem, meu Tudo bem, Paulo? amigo? Tudo bem, Jorge? Tudo ótimo, graças a Deus. Hã? Tudo Graças a bem? Deus. Eu estava Tamo aí. comemorando aqui o aniversário da Dona Irene, sogra do Sidão. É, eu vi, Olha que eu vi. beleza. E estava explicando que ele é daquele jeito, mas não é por causa da sogra, não, porque ela é uma benção. Essa semana a Renata fez aniversário, né? A Renata, exato, Renata fez a aniversário, Renata é. do pastor Rogerinho Pastor também, Deus Rogerinho, abençoe isso mesmo. também, né? Deus abençoe a vida dela, aquela serva de Deus também, a mulher da tecnologia, né? A Renata é uma A mulher benção. que entende tudo de computador e de programas, ela é uma bênção, né? Parabéns, Renata, acho que você está ouvindo a gente aí, mas Deus abençoe a vida dela. Depois nós vamos, ô Jorge, vamos orar pelos namorados hoje? Opa! Você quer namorar? Você, Vamos orar mais no final, porque minha namorada tá chegando aqui. final, É, no final. no final a gente ora. Você que representa, né, o frescor do amor, né? Love is in the Tem. air. Love is in the air. Né? Hã? O Jorjão apaixonado, né? A Paulinha do Johnny também, que fez Ah, é, a Paulinha fez aniversário. Eu não sei se ela aniversário, tá. isso mesmo. Deus abençoe Paulinha também, muitas felicidades, né? Que Deus esteja realmente abençoando sua vida também, mulher de Deus também. Aquela mulher é uma bênção, né? Porque ela tem que aturar o Johnny, né? Então, Não é a gente fácil, precisa não. dar muita força para ela, né? Então é isso aí. Alguém mais aí que temos que comemorar, não? Alguém que fez aniversário? Aniversário do meu cunhado, do Henrique, é quando? Amanhã? Amanhã é aniversário do Henrique, meu cunhado também. Parabéns, ele também não está na live, mas Deus abençoe a vida dele também. Virou uma live de felicitações, Jorge. Deus é bom. Deus é bom. Diga aí, o Como que foi a líder e semana, Paulo? reavaliação. Como que foi a semana aí de vocês? Foi tudo bem? Olha, eu saí um pouco de São Paulo, né? Eu tive fora de São Paulo um pouco e descansei um pouquinho também. Ah, E amém. Foi bom, né? Graças a Deus retornei hoje. Já tinha preparado já aqui a nossa lição, com calma, deitado na rede, tranquilo. Então, eu estou preparadíssimo aqui para as questões, né? Quem tiver alguma questão, deixa eu ver aqui. Quem tiver alguma questão, pode colocar aí. Se tiver uma dúvida, pode colocar aí que a gente vai tentar responder, tá bom? Porque essa beleza. lição aqui é bem legal. Eu já li os dois versículos, Jorge, aqui da nossa lição. Eu vi que é o texto básico, né? O texto devocional e o versículo-chave. Essa lição, na verdade, na aula que subiu para o YouTube, a gente acabou dando continuidade, porque é a mesma linha de pensamento. Mas aí é um fator muito delicado e exclusivo, Paulo, porque quando nós falamos de reavaliação, a gente tem que lembrar que para que nós tenhamos uma liderança eficaz, né, eu preciso ter continuidade dentro dos processos, né? A gente até comentou na semana passada a respeito de quem vai ser o seu sucessor, né? E Neemias, ele viu que depois de um século, né, que é o que nós estamos vendo aí de um capítulo para o outro, do capítulo 6 para o capítulo 7, após a reconstrução das muralhas, existiam ainda problemas, né? E alguns problemas, talvez familiares, alguns problemas relacionados a a patriotismo, né? Assim, muitas pessoas que estavam lá talvez não tinha o DNA do israelita, né? E aí começou algumas coisas darem ruim, né? E aí ele teve que mover algumas peças, muitos consideraram ele como uma atitude de nepotismo, porque ele colocou pessoas da sua família para fazer parte
da direção ali de Jerusalém. E se a gente lembrar bem dentro da palavra de Deus, ele não escolheu porque eram familiares deles, mas ele escolheu por conta do comprometimento das pessoas. Então, assim, existia comprometimento e isso foi muito importante para a vida de Neemias. Esse comprometimento em seguir, né, e fazer com que eles vivessem a promessa. E se a gente for lembrar, desde do princípio, né, ali os judeus já sofreram muito, né, e Neemias ele foi mais um que foi usado por Deus, né, como até nós citamos muitos na aula passada, né, Moisés, o próprio Jesus, né, o próprio Davi, né? E aí, até retomando, se a gente voltar lá para o início em Eclesiastes, quando os amalequitas eles foram contra o povo de Israel, Josué estava na frente e a maior ferramenta que Josué tinha era o favor de Deus sobre a vida de Moisés. E quando as mãos de Moisés estavam erguidas, né, a batalha estava ganha, né? E eles entenderam que existia um propósito, né? Então, assim, independente de qual seja o artifício que Deus vai utilizar para dar o livramento, aquilo que Ele tem prometido para as nossas vidas, né? Desta vez, né, ele chegou a usar Neemias para fazer a reconstrução, até com uma voz de liderança ativa, e eles reconheceram a liderança de Neemias porque ele era servo, né? E ele servia e ele andou junto com aquele povo. E agora, nesse segundo momento, né, ele também teve uma visão e conseguiu identificar que existiam problemas e ele conseguiu reverter esse cenário, trazendo essas pessoas que eram da confiança dele. Essa é só uma breve abertura, mas se deixar a gente fala aí até... Mas é interessante. Eu estava lendo aqui que pode ter acontecido essa situação de ter dado a impressão, né, que Neemias estava favorecendo o irmão, né, com um cargo público. Exatamente. Uma boquinha ali, né? Isso mas se a gente lembrar... no Brasil, né? Isso aí é, né, tranquilo. Mundial, na verdade, se a gente for ver lá no primeiro capítulo do livro de Neemias, no versículo 1 e 2, fala assim, ó, as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, do ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. Então perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. Esse Hanani aqui é o mesmo Hanani Sim. do capítulo 7, né, o irmão de Neemias. E a Bíblia fala que ele veio na primeira leva dos judeus que estavam saindo da Babilônia, né? E até eu fiquei pensando que ele, quando foi nomeado por Neemias, talvez ele fosse já um ancião, né? Sim. Porque ele vem para Jerusalém com Zorobabel, né? E aí passam-se alguns anos e diante daquela situação que ainda não evoluía, né? Ainda as pessoas estavam padecendo, né? E não tinham comida, e não tinham lugar para morar, e os muros, ninguém conseguia edificar os muros. Ele volta para a Babilônia, né, o que conta aqui, e ele vai relatar isso para Neemias. Né? Ele e alguns outros, né, E voltam... talvez até para centralizar, né, para talvez sintonizar o pessoal que está nos assistindo, né, quando a gente falou sobre Neemias, né, lá no início, até nos primeiros capítulos, ele era um copeiro do rei, era um jovem, né, que quando ele foi chamado, né, ele teve esse insight, né, essa ideia de
ter esse chamado para a reconstrução dos muros, ele tinha uma meia-idade, né? E quando ele identificou que agora a gente está nessa reavaliação do líder, já tinha se passado um século, né? Neemias, se eu não me engano, ele viveu aproximadamente 150 anos, é isso, Paulo? Não sei. Eu não sei te falar, mas a gente pode depois trazer essa informação. Mas eu acho que foi isso. Ele deve ter vivido mais ou menos isso. Então, eu acredito que nessa época, quando ele fez essa reavaliação, ele também já não era tão jovem como a lição passada, né? Então, já se passou um século, né? Já é um outro cenário. Por isso que o cenário atual da lição de hoje é estar reavaliando a liderança, porque teria que ter uma transição, né? Os irmãos deles também já eram velhos também, mas ele precisava ter pessoas que eram da confiança dele para dar continuidade, né, ao cumprimento da promessa. É isso aí. Essa questão do tempo e da continuidade, né, da história, às vezes a gente precisa dar uma parada também, dar uma reavaliada também, porque é bem complicado, né? Então, a gente tem que entender exatamente isso. Se passou um tempo tão grande, não é? Eu acredito que Hanani, acho que era um jovem quando veio para Jerusalém, Sim. Quando saiu da Babilônia, muito jovem. Não é? E Neemias ficou porque Neemias tinha uma função real, né? Sim. Então ele não poderia, ele não poderia vir junto com o irmão. Então ele fica na Babilônia servindo ao rei, e Hanani vai e retorna com Zorobabel. Então, ele me parece que ele é uma pessoa que ele faz a avaliação, né, do estado de coisas, volta para a Babilônia para pedir ajuda. Então, parece também que ele já tinha alguma liderança, né? Ele já tinha, não era um qualquer, né? Ele era uma pessoa que podia ter essa iniciativa de voltar para a Babilônia e relatar o que estava acontecendo e pedir um reforço, né? Então, aí, claramente, quando Neemias institui ele, né, como um cabeça, né, como um governante de Jerusalém, ele significava que ele realmente tinha, não é porque era irmão de Neemias, mas ele tinha muita qualidade, né? Sim. Tinha muita qualidade. Comprometimento, tinha. a confiança. E nessa... Então a gente falou de reavaliação, vamos caminhar um pouquinho mais para frente. Essa reavaliação, ela se dá também pelo fim de uma fase, né, do projeto. Logo no capítulo 7, no começo, no versículo 1, ele fala que a muralha e as portas já estavam concluídas. Então, o cerco ao redor de Jerusalém já estava concluído. A segurança ao redor de Jerusalém já estava concluída. Então, acabou a fase 1, passou de fase, e ele já pode pensar, né? Ele já pode pensar em avançar o projeto. Né? É interessante que me parece que ele não coloca os pés pelas mãos, né? Ele sabe qual é a finalidade principal de tudo isso, ele sabe que não é reerguer o muro, mas é reerguer um povo, reerguer uma nação, reerguer uma história, uma cultura, uma religião. Né? Era muito mais do que os muros. Mas se não reerguesse os muros, eles não teriam liberdade e segurança para fazer todo o resto. Então, concluída essa primeira fase, ele tem, aqui o livrinho fala, ele tem praticamente 2 objetivos aqui, que é restaurar o nacionalismo no coração do povo. Né? Nacionalismo é aquilo, explicando um pouquinho e rapidamente, né? É aquele amor pela pátria que você tem, aquela identidade com a sua terra, com a sua pátria, com a sua cultura, né?
Então, nós brasileiros temos bastante disso, né? Está meio perdido nos últimos tempos, aí, mas nós vamos retomar em nome de Jesus, né? Mas a gente tem esse amor, né? Nós mais antigos, principalmente, que cantávamos o hino nacional antes de entrar para a aula, que hasteávamos a bandeira, eu sou desse tempo, né? Eu hasteava a bandeira lá, o gordinho ia lá e hasteava, às vezes enroscava, né? Gordinho sempre dá um vexame, né? Aí você dava uma enroscada lá, aí a professora aí ajudava, e a gente ia lá e cantava o hino nacional, e tinha aula de educação moral e cívica. Teve isso? Educação Eu moral tive e pouco isso, tive pouco. Eu sou de uma fase da transição aí, mas eu tive um pouco, sim. Você já pegou no finalzinho, né? No finalzinho. Então, era isso, né? O nacionalismo é isso, basicamente é o amor que você tem pela sua pátria, né? A identidade que você tem com a sua pátria. E a outra coisa era restaurar a vida espiritual do povo. Esse era mais difícil, né, Jorge? Sim. Isso na verdade, é mais difícil, não, mas eu acredito que é um processo secundário, né? Porque quando a gente fala de restaurar a espiritualidade, né? Você precisa ter uns olhos totalmente diferentes com aquilo que é real. Né? O SPB. Exatamente, quando nós falamos de Deus, quando nós falamos do Espírito Santo, existem algumas coisas que são óbvias para a gente, mas para algumas pessoas isso não são. E a gente sabe que por mais que nós falamos, nós levamos a palavra, nós lembramos que quem traz esse convencimento é o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo, ele é capaz de trabalhar nesse momento, né? E isso não foi diferente naquela época de Neemias, né? Então, quando ele reavaliou essa liderança nacional, ele realmente identificou quem seriam as pessoas chaves que poderiam estar com ele, né? Ele delegou e separou, olha, você vai cuidar das portas, você vai cuidar dos cantores, né? Vocês vão cuidar do templo. Então, isso vem mostrar que, independente de qual seja a época, o contexto, né? Houve uma logística, houve uma ordem. Porque, por mais que passou um século, a gente viu que as pessoas que estavam lá não estavam totalmente comprometidas com aquilo que Neemias tinha proposto. Até porque, daqui a um pouco nós vamos falar mais na frente, mas porque houve muita mescla ali. Muita gente que era da Babilônia estava lá dentro, né? Então, assim, ele teve que fazer ali, passar uma vassoura, fazer uma limpa, né? Passar uma peneira e para colocar esse pessoal no trilho e seguir em frente novamente, com um propósito. E é interessante que quando ele nomeia o irmão, né? E a gente tendo em mente que ele tinha esses propósitos de restaurar o nacionalismo no coração do povo, restaurar a vida espiritual do povo, ele tinha que nomear alguém da estrita confiança dele. Exatamente. E uma pessoa que ele confiasse e conhecesse. É interessante que ele fala aqui, ó, eu nomeei Hanani, meu irmão. E mais para frente ele diz assim, porque ele era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. Então ele conhecia a origem de Hanani, ele sabia como Hanani havia sido educado, né, na tradição hebraica, né, e na cultura e na religião hebraica. Então ele sabia que ele poderia liderar, né, ele poderia ser um líder, que ele não ia desviar o projeto. Ele ia ser fiel ali naquilo que fosse traçado. Porque nacionalismo, no caso de Israel, nacionalismo e restauração de vida espiritual é uma coisa que corre muito junto, né? Sim. Porque a história de Israel é a história do povo de Deus. Então você não tem como você separar, às vezes, o amor pela terra e sabendo que a terra que foi Deus que deu. Então é um nacionalismo espiritual, vamos dizer, vai. Então tinha que ser alguém da estrita confiança de Neemias para que não viesse uma pessoa contaminada, como existia, até sacerdotes contaminados com outras religiões, com outras crenças, né? E que estavam desvirtuando o culto a Deus. Então ele coloca ali uma pessoa, né, num posto-chave de confiança dele.
Isso mesmo. E aí, Hanani, ele tinha algumas características, né? Ele era um nacionalista clássico, por isso que ele foi escolhido, e como você falou, ele era de confiança de Neemias, ele era capacitado e ele era íntegro, né? Então, assim, são qualidades que são indiscutíveis, né? Então, hoje, se você fosse pegar currículos, né? Não, eu vou contratar, estou contratando, né? Vagas abertas para trabalhar com Paulo Jacó. Né? Você ia avaliar todos os currículos, porém, independente de quais eram as qualificações, talvez o que chamaria mais atenção para você seriam pessoas que seriam mais próximas de você e que poderia trazer respostas, né? E foi o que aconteceu nesse caso clássico de Neemias. Amém? Estão bebendo pamonha essa hora aqui na rua. É brincadeira. Compra duas aí, manda para mim duas, por favor, Jorge. Não entendi. Manda duas. Hã? Manda duas. Ai. Então é isso aí. E aí, é aqui, né? Hanani era capacitado. Por isso que ele é nomeado por... E ele era íntegro, né? Que é aquilo que ele fala. E ele dá uma cutucada ainda, ele fala assim, a mais do que alguns aí, né? Exatamente. Quer dizer assim, é mais ou menos aqui Jesus falou assim, olha, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Aí ninguém atirou, né? Aí quando Neemias falou assim, ó, meu irmão é bem capacitado. Homem temente a Deus, ele é fiel. Mais do que muitos aí. Então, alguém que fosse se levantar para falar contra Hanani, já ia pensar duas vezes, né? Falou, opa, peraí, né? Esse cara é bom. E ele tem a confiança de Neemias. E o cara, eu vou ter que ser muito bom para poder ter moral para falar dele. Sim. Então todo mundo já, né, jogou uma água fria em todo mundo, assim, né? Não vem que meu irmão é capacitado. É um cara fiel e temente a Deus. Ponto, acabou. Né? É verdade. E ele foi nomeado para comandante para Jerusalém, né? Me conta um pouco da situação de Jerusalém, como é que estava a cidade depois do término das muralhas aí? Na verdade, a cidade estava muito fragilizada. Vamos pensar que estava uma situação de nada e de ninguém, né? Então, assim, existiam muitas pessoas aproveitadoras, pessoas que julgavam fazer melhor juízo, mas eles não tinham essas intenções, até porque houve uma mescla, né, dos babilônicos com os israelitas. Muitos israelitas naquela época eram jovens, então eles não tinham uma base estrutural, e mesmo eles morando ainda em Jerusalém, como eles não tinham essa base por conta de todo esse contexto, então eles acabaram sendo convencidos de coisas que os babilônicos faziam. Tá? E aí foi quando Neemias avaliou e ele falou assim, olha, a gente precisa rever e precisamos colocar eles aí novamente no trilho. Porque por toda essa questão que estava acontecendo lá em Jerusalém. E a cidade estava um pouco vazia também, né? Porque aí, conta a história aí que não existiam, não tinha entrado na fase de reconstrução das casas. Existiam poucas casas e poucas pessoas morando dentro dos portões também, né? Sim. Então, e o povo de Israel, que era um povo tradicionalmente agrícola, né? Ele tinha suas propriedades fora das muralhas. E algumas poucas pessoas que haviam aprendido comércio e outro tipo de atividade já estavam morando dentro da cidade, mas ainda não era uma cidade formada, existiam ainda muita coisa para fazer, né? Sim. Era o começo, né? Era o começo da repopulação, né? Vamos dizer assim, de Jerusalém. E aí tinha esse papel também, né? De mostrar aquilo que realmente as pessoas estavam desconfiando, que nasceria dali uma grande nação. Até para que desse
vontade daqueles judeus que estavam fora da sua terra ainda pudessem voltar, né, acreditando agora que eles estariam seguros, né? Então, é uma fase que estava se iniciando aí e que precisava realmente de uma reavaliação e de comandantes seguros para que essa nova fase pudesse acontecer com naturalidade e com paz, né? Com tranquilidade, né? E aí, ele começa, então, ele nomeia o irmão, né, o comandante para Jerusalém. Ele fala também de uma pessoa aqui, que depois na Bíblia não fala muito, né, que é Hananias. Sim. E é Hananias, né, que aparentemente também era uma pessoa de confiança dele e que também tinha lá a sua função também naquele momento. Ele tinha a função de proteger o governador, na verdade, né? A família, a cidade, né? Interno e externamente também. Era um comandante militar, vamos dizer assim, alguma Exatamente. Coisa assim. Policial, né? Não tanto militar, mas... características, né? Claro que tem sempre as justificativas. E a justificativa é porque ele era um homem temente a Deus e fiel à sua palavra. Tá? Então isso era fundamental. Porque a impressão que dá aqui é que Neemias está falando dos dois, né? Que os dois eram fiéis. Está no singular, mas ele está falando dos dois. E aí ele começa também a pensar, ele pensou na macro, né, organização, os comandantes, e depois ele começa também na infraestrutura, né, do serviço. Então ele nomeia os guardiões da porta e os guardiões dos muros. É isso? Sim, isso mesmo. E aí ele foi uma das responsabilidades dele, né, nesse treinamento como liderança, ele constituiu equipes de trabalho, né, para ambos, tá? Definindo o papel de cada um. Eu acho que eu já tinha comentado isso no início, na introdução, quando eu falei. Uma coisa bacana que Neemias fez, e isso é um exemplo para os dias atuais, né? Ele nomeou, né, os seus irmãos, né, porque tinha confiança, aqui no caso de Hanani, por todas as características, e delegou a ele, tipo, olha, você vai ser guardião das portas, você vai ser guardião dos muros. E uma coisa muito bacana que, às vezes, nós temos muitas dificuldades hoje dentro das igrejas, dentro do mundo corporativo também, ele dar liberalidade, né? Então, assim, eu estou dando a minha confiança, então você vai fazer da forma que você achar melhor, né? Então, assim, eu estou entregando na tua mão, né? Eu confiei, né, essa responsabilidade para que você tome conta disso. Talvez exemplos de outras lideranças que falam assim, é teu, mas não é teu, entendeu? Ó, você faz, mas tem que fazer do jeito que eu quero, entendeu? Então, Neemias, ele já mostrava, né, no ano 400 e pouco, aí, 460 antes de Cristo, que dar autonomia é um dos melhores exemplos para liderança. Então, você dar autonomia, né, empoderar as pessoas, falar, olha, você tem total autonomia de fazer o que você quiser. Se você quiser colocar mais pessoas, tirar menos pessoas, você pode colocar quem você quiser, fazer da forma que você quiser. Então, hoje, quando nós falamos de treinamento para liderança, Neemias, ele é um exemplo porque não só de escolher, né, por todas as características que ele escolheu, talvez sendo até julgado por nepotismo, mas dar autonomia, isso é um diferencial em todos os aspectos, Paulo, em todos os aspectos. Tá? Você está empoderando pessoas, claro. Para você empoderar, você tem que colocar pessoas que são da sua confiança. Você vai colocar pessoas que não é da sua confiança, não tem como você dar autonomia. É difícil, é contraditório, né? Então, eu acho que você tem que ter livre acesso, né? Dar esse acesso às pessoas, né? Dar a senha. Pode dar senha, login, senha, ó. Pode usar, que é tudo teu. Lembrando que a gente tá estudando a história de Esdras e Neemias, né, sob a perspectiva da liderança. Né? O foco aqui do nosso estudo é falar de liderança. E ele era assim, então, essa pessoa que ele não ficava, como é que eu vou dizer, impondo
né? É claro que tinha uma obra para ser cumprida, ele chegava, ó, tem que fazer isso. E é assim, né? Como qualquer pessoa que lidera, tem que dar a diretriz, né? Sim. Mas como isso ia ser feito, né? Se era com a mão esquerda, com a mão direita, que ia jogar a lança, isso aí era uma habilidade pessoal da pessoa, né? E ele respeitava isso, né? Ele respeitava o potencial das pessoas, né? Sim. Ele não impunha o modo de fazer as coisas, né? Porque ele respeitava que as pessoas eram qualificadas, inclusive, para decidir algumas coisas dentro, é claro, de uma ordem estabelecida, né? Também não podia cada um fazer daquilo que vinha na sua cabeça, tinha uma diretriz, mas Sim. as pessoas tinham essa liberdade, né? E ele aí os guardiões da porta, que eram os levitas e os cantores. E eles tinham essa tarefa de abrir os portões da cidade, mas só quando tivesse bem clarinho, quando o dia tivesse já o sol a pino, né, meio-dia, que era questão de segurança, né, Sim. para que pudesse ser vigiado. Então ainda existia o temor, né, que a gente falou umas aulas atrás, da ameaça externa ainda. Então ele tinha, veja bem que ele superava etapas, é isso que é interessante. Mas ele cuidava das etapas que ficaram para trás. Apesar das muralhas já terem sido erguidas, ele já está passando de fase, ele cuidava ainda daquilo que havia estabelecido, né? Que era a proteção, que era a segurança. Então eles cuidavam também não largaram mão de uma coisa para fazer outra, mas eles continuaram cuidando da segurança, né? E da inviolabilidade da cidade, para poder exatamente ter liberdade e ter segurança para construir outras coisas. E tinha os guardiões dos muros, né? Porque aí abria as portas, mas enquanto as portas estavam fechadas, ficavam aquelas pessoas em cima, caminhando em cima dos muros. Dos muros, né? para guardar o muro. Para guardar o muro, para que ninguém escalasse o muro, ou enfim, tentasse alguma coisa contra a cidade, né? E até lembrando, igual você estava falando lá, no horário do meio-dia, você fala, pô, mas os caras tinha que ser o horário do meio-dia, só lembrando, pensando geograficamente, né, o dia ali naquela região, ali, Europa, Oriente, ele acaba funcionando diferente do que aqui na América Latina que a gente trabalha, né? Então, se onde a gente trabalha, onde a gente mora. Então, lá o dia ele começa a clarear muito mais tarde, né? E também ele começa a anoitecer também muito mais tarde, né? Essa diferença é muito grande, mas geralmente o horário do meio-dia lá é um horário onde o sol está no centro e onde tem a maior amplitude aí de luz, trazendo segurança para todos. E aí, o projeto abrangia a espiritualidade do povo, né? Isso. Esse grande projeto de reconstrução nacional, ele passava pela restauração espiritual do povo hebreu, né? E o propósito dessa espiritualidade do povo é manifestar a glória de Deus perante as outras nações. Sempre foi isso, né? Por sinal, Sim. né? Sempre foi assim, né? Deus, desde quando chamou Abrão, já era para que ele fosse pai de uma grande nação e que essa nação fosse inspiradora das outras nações, a fim de que todas as nações fossem levadas ao verdadeiro Deus, né? Como é até então, hoje. Aí houve, no decorrer, ainda é hoje, mas no decorrer do tempo, né, isso se desvirtuou um pouco, né? O povo hebreu acabou tomando posse de Deus para ele e tendo ciúmes, né? Eles não tinham muito interesse assim em evangelizar os outros povos, vamos dizer assim, né? Em difundir. Eles eram mais o meu Deus, né? Eu sou um povo forte porque é o meu Deus e eu vou conquistar outros povos e tal, mas eles sempre tiveram um certo
cuidado com essa difusão, né? Isso só vai ser consertado quando Jesus vem e quebra essa barreira, né? E aí, a grande comissão, ele fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Então ele fala assim, não, o amor de Deus é para todos, né? Não é só para o povo judeu, né? O amor de Deus é para mim, para você, é para aquele que está assistindo aí a nossa live hoje, né? Tudo isso, aliás, né, que a gente tem estudado, sempre cai em Jesus, né? Você falou muito bem falado na sua aula, né? Aqui era 420, mais ou menos, né? Antes, né? Lembrando que o tempo antes de Cristo, ele vai regredindo, né? Ele vai diminuindo, né? Ele aumenta depois de Cristo, né? Isso mesmo. Até chegar em Cristo ele vai diminuindo, né? Diminuindo. Então ano 1, né? De 426 ele vai, até chegar em Cristo, ele vai decrescendo. Exatamente. Depois de Cristo o ano 1, ano 2, ano 3, ele vai crescendo. 2020. Então quando ele fala Abraão, ele fala 5.000 anos antes de Cristo. Mas é porque depois vem... E a gente está aqui mais ou menos em 420, 400 e pouco, né? Exatamente. E o grande objetivo disso era realmente restaurar o templo para que Jesus entrasse 420 anos depois ali no templo, né? E entrasse, né? No dia de Ramos, entrasse como o grande rei de Jerusalém, né? Isso. Então precisava também que o povo fosse restaurado e trouxesse à memória a esperança do Messias. Certo. Né? Para que isso ficasse, para que houvesse essa expectativa do retorno do Messias, aquele restaurador real da nação, né? Neemias e Esdras aqui são figuras, né, do que seria o restaurador realmente espiritual da nação, né? Que era o Messias. Sim. E aí a importância dessa, né? A importância dessa reavaliação, e aí se percebe o quê? Se percebe que algumas coisas não estavam indo bem porque havia essa mistura, né? E Neemias, ele toma... e ele toma assim, uma atitude drástica, né? Coisa que pouca gente faria. Ele fala assim, você, sacerdote, vem aqui, sacerdote. Você é excelente sacerdote, mas você não é da linhagem de Arão. Eu nem sei de que linhagem você é, para te falar a verdade. Você prega bem, você é um cara bacana, você faz visita, mas na verdade você não é sacerdote, você está bancando o sacerdote. O sacerdote realmente era da linhagem de Arão. Sim. Ok, então posso continuar? Não. Não pode continuar. Você está destituído, você vai fazer outra coisa, você vai plantar cebola. Exatamente, ele já fez esse censo para separar aí os gentios, né? E separar também todos esses que estavam envolvidos, tentando destruir aí essa cidade, fazendo com que essa cidade não prosperasse. Então ele já começou, já aplicou a prova em vários, né? Para conseguir já reclassificar e retomar a rota novamente para colocar no trilho aí a Jerusalém. É uma situação drástica, mas o líder não tem que ter medo de tomar, às vezes, atitudes severas, né, Jorge? Ele é líder para isso, né? Porque senão qualquer um seria líder. Exatamente. Se não for para chegar num momento e falar, opa, peraí, bater na mesa e falar, olha, não, isso aqui não está certo. O caminho está errado, o projeto está errado, vamos, né? Então não precisa de líder. O líder é aquele que ele tem a sabedoria, né, de conduzir na sua liderança, mas tem uma hora que ele tem que saber ser líder e até tomar alguma atitude que não seja, a gente fala muito de politicamente correto, né, hoje em dia. Deve ser bem desconfortável, né, mas ele tinha que fazer isso. Nos dias de hoje, eu acho que isso é um exemplo clássico, porque nos dias de hoje as pessoas confundem muito, porque às vezes você tem muita amizade com pessoas
e não necessariamente você precisa, as pessoas não sabem separar isso, né? Eu posso ter uma grande amizade com você, mas eu tenho que respeitar. E se em algum momento eu achar por bem, né, ou o contrário é o mesmo, né, é verdade, a gente tem que entender e ser repreendido ou ser retirado de uma forma madura, né? Porque quem não é maduro, aí vem a retaliação, né? Eu fico imaginando, se fosse nos tempos atuais, né, Neemias já fazendo esse censo, cortando, né? O WhatsApp, a gente brinca, né, que tem o WhatsApp fora do chefe. Tem o WhatsApp com o chefe, né? Tá todo mundo lá com o chefe, e tem o WhatsApp paralelo. Sem o Então, chefe, assim, sem o sem o chefe. chefe, exatamente. Então o WhatsApp ia começou, tu fala, meu, é o seguinte, o cara tá passando, tá classificando aqui, tá cortando todo mundo, fica esperto que ele vai chegar em você. Então, assim, nos dias atuais acontece isso, né? Mas, assim, por que acontece isso? Primeiro porque não existe maturidade entre as pessoas. Né? Eu acho que, assim, a gente brincar, WhatsApp sem chefe, tudo bem, eu acho que existem algumas coisas que o chefe realmente não precisa saber, mas existem algumas coisas que é pontual, e ter o respeito, né? Ou você vai tomar uma decisão na frente, ou você não vai tomar essa decisão. Né? Não seja conivente, né? Não participe de grupos, né, que te traga conflitos futuros. Né? E Neemias já mostrava isso há muitos anos atrás. E aí, o lado bom é que ele reconhece os verdadeiros líderes, né? Sim. Então ele afastou algumas pessoas, mas ele reconheceu alguns outros como legítimos. E monta o Isso conselho trouxe deliberativo, né? Conselho deliberativo, dos anciões, né? Daquelas pessoas, os cabeças de família. Porque era uma tradição, né, que havia se perdido. Então ele restabelecendo a genealogia, né, reconhecendo as tribos, ele consegue retomar esse conselho deliberativo, que era um conselho que também fazia julgamentos, né, ficava à beira das portas das cidades, julgando algumas questões mais amenas, mais simples, né, um aconselhamento mesmo, né. E esses homens acabaram reconhecendo essa liderança e essa oportunidade que Neemias havia dado, e eles contribuem com ouro e prata para que o projeto em si prosseguisse. Né? Então, existe o coração deles é tocado na generosidade quando Neemias reconhece isso, diz, vocês são cabeças de família. Isso traz a eles a responsabilidade de colaborar também. Né? E por outro lado, com essa colaboração e com a própria colaboração, que a gente aprendeu aqui que Neemias era um líder que ensinava com exemplo, né? E ele também vai e também ajuda, né? Com recurso próprio para aquelas pessoas que estavam trabalhando legitimamente, os levitas, os sacerdotes, né? Que precisavam de ser suprido as suas necessidades. Exatamente. Então, o próprio Neemias, ele vai ali, faz doação de ouro, de prata. Então, ele era um líder que também ensinava com exemplo, né? Não, só para te falar o seguinte, a gente já falta só 5 minutos para a gente estar encerrando. A gente vai encerrar daqui 5 minutos, depois nós vamos retornar para fazer a oração, tá bom? Para a gente ocupar esse restinho com o restinho da aula, e a gente volta e a gente vai fazer novamente a live, vai retomar a live em seguida. É só o tempo de eu colocar o versículo só no nome do IGTV, que nem o nosso pastor pediu para a gente fazer as coisas direitinho, e nós estamos cumprindo. Então aí já voltamos para a gente fazer oração pelos namorados e pelos aniversariantes, amém? Aí. Lembrando que, depois eu dou o recado, vai. Então, aí, concluindo, Jorge, com a sua aula, pode concluir. Só lembrando, eu acabei usando das mesmas
palavras que a gente colocou na última sexta-feira, mas eu queria enfatizar algumas coisas, né, que ele realmente influenciou. Neemias, ele tinha esse feeling, né? Eu acho que toda liderança tem que ter esse feeling como Neemias. Ele foi ousado, né? E ele entendeu, né, qual era um desafio, né? Então ele acabou se desafiando a si próprio e dando esse desafio para aquela, tanto para Hanani e para Hananias, tá? Empoderou, né, encorajando eles, né? Ele tinha um propósito e ele perseverou em humildade, tá? E aí, para a gente concluir essa aula, Neemias, ele soube a hora certa de parar, de reavaliar e tomar algumas providências e prosseguir com segurança rumo à concretização. Então, uma liderança consolidada, ela tem que ser reavaliada, né? Então, assim, a gente precisa reavaliar os nossos conceitos diariamente, tá? Para ver se realmente, opa, eu estou atendendo às expectativas, né? Eu estou respondendo tudo aquilo que estão me perguntando, né? Em algumas circunstâncias, nós olhamos e entendemos que eu gosto só daquilo que me agrada, mas não. Neemias mostrou que a gente não tem que fazer a vontade própria, né? Mas fazer aquilo que é o melhor para Deus e o que é melhor para todos. Tá? Então, esse foi o diferencial de Neemias, né? E como eu falei para vocês, ele é uma grande referência em liderança. Tá acabando aí, né, Paulo? Tá acabando. Pessoal, é isso aí. Volte, hein? Volte daqui a pouco. Um minutinho a gente volta aí. Tá acabando a nossa live, mas a gente vai voltar para orar por vocês. Vamos orar pelos namorados, pelos aniversariantes. Eita, Manuel. Beleza. Já comprou o presentinho da namorada aí, pessoal? Eu comprei, já entreguei para minha namorada um presentinho. Isso aí. Eu sou presente. Não, Jorge, tira o caranguejo de dentro do bolso, Jorge. Não, eu comprei, pelo amor de Deus. Claro que você comprou. Você é o nosso exemplo romântico. Que né? Isso. Love is in the air. Lembrando que logo mais, 23h33, vai ter a nossa live, o Clama a Mim, com o reverendo Fred Menezes, que vai estar nos elevando aí em oração, vai trazer uma palavra, vai nos elevar em oração, vai nos lembrar que tem a live do Jump amanhã, então ele vai também estar dando esse recado. E vai ser uma bênção, hein? Primeira vez que o Fred traz uma palavra na live das 23h33, do Clama a Mim. Eu vou estar lá ouvindo, estou atento ali, porque eu quero receber da parte de Deus uma bênção. Amém? Então já vamos encerrar daqui a pouquinho. E a gente retorna em seguida. Voltem todos, que nós vamos estar orando pela sua vida também. Amém? Deus abençoe aí. Até já. Valeu.